Eu sei que você está vendo diversos vídeos na internet falando sobre como criar o seu mapa dos sonhos. Só que a verdade é que muita gente não fala o que de fato tem que fazer para realmente dar certo. E provavelmente você pensou, por que o mapa das pessoas dá certo e o meu não? E hoje eu vou te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado para não conseguir realizar os seus sonhos e o que você tem que fazer para de fato conseguir realizar os seus sonhos e tornarem elas uma meta alcançável. Um primeiro erro grave que muita gente comete é só colocar metas extremamente inalcançáveis naquele momento para elas. Eu sei que quando a gente coloca no mapa dos sonhos, a gente coloca realmente sonhos que, mesmo que não parecem possíveis naquele momento, a gente pode conseguir alcançar. Só que é muito importante, principalmente nesses sonhos que são muito, longe da nossa realidade hoje, que a gente coloque metas alcançáveis para a gente conseguir alcançar eles ao longo do tempo. Então a gente vai quebrar esse sonho em diversas metinhas para a gente de fato ter um plano de ação para conseguir executar ele, porque senão ele vai ser só uma imagem no seu mural dos sonhos e você vai olhar aquele dia todo dia e vai se frustrar cada vez mais, porque você não vai ter de fato um plano de ação para conseguir executar ele e para colocar ele como uma realidade na sua vida. Então, o primeiro passo muito importante é definir metas alcançáveis. Não estou falando que você tem que se contentar com pouco. Eu estou falando que você tem que entender, bom, se eu tenho metas muito grandes, eu preciso entender quais são as metas pequenas que eu devo colocar para traçar um caminho e um plano de ação que seja alcançável para minha realidade. Então, vamos supor que hoje o seu desejo é iniciar no mercado digital e faturar os seus primeiros 100 mil, aquela famosa plaquinha do QIFI. Que sim, gente, muita gente consegue. Mas por que você ainda não conseguiu? Às vezes foi o mesmo erro que eu cometi. Colocar uma meta bem distante da sua realidade naquele momento e ficar meio perdido no processo. Porque o maior problema de qualquer meta que a gente estabelece é não entender como a gente vai chegar no nosso objetivo final. É não ter um direcionamento, é não seguir um plano constante, ter constância todos os dias para que aquele plano se torne realidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é: você quer alcançar os 100 mil? Beleza, mas como que você vai alcançar seus primeiros 10 mil? Esse é o primeiro passo. Então, você tem que entender qual o produto que você vai vender para alcançar esses 10 mil, qual a estratégia de venda que você vai utilizar para atrair as pessoas que vão comprar de você. Qual é o meio que você vai vender? Você vai vender pelo WhatsApp? Você vai vender por tráfego pago? Você vai vender por tráfego orgânico? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar uma meta alta, diminuir ela em pequenas metas, metas mais alcançáveis, e nessas pequenas metas traçar um plano de ação. Porque se você não tem um plano de ação, você simplesmente não consegue executar. É onde a gente procrastina o ano inteiro, é onde a gente chega no final do ano e fala: o que eu fiz esse ano? Por que as minhas metas não deram certo? Ano passado, eu realmente realizei várias metas que estavam no meu mural dos sonhos. E assim, algumas delas realmente eu acredito que foi por plano de Deus mesmo, porque elas estavam inalcançáveis naquele período para mim. Mas de fato aconteceu. Foi coisas assim extraordinárias que aconteceram ano passado comigo, que Deus me mostrou através daquilo que de fato tudo acontece no momento de Deus. Então assim, não é porque a gente vai colocar nos planos de Deus que a gente vai simplesmente deixar para lá. Não, vamos ajudar um pouquinho e vamos também pensar o que a gente pode fazer para acelerar esse processo. E assim as coisas vão fluindo automaticamente. Então é muito importante que vocês diferenciem o sonho de uma meta. Porque se você sonhar e não fazer, ela vira apenas um sonho distante que nunca vai se realizar. Então é muito importante vocês traçarem um plano de ação. Então agora, se você não pegou seu papel e caneta, já pega para anotar o passo a passo que você tem que fazer para criar essa meta e conseguir planejar ela de forma certa. Primeiro passo: tenha uma meta e pense ela de forma positiva. O que é isso? É não colocar nenhum comentário negativo no meio dessa meta, tipo: eu não quero ficar com 60 quilos no final do ano. Não, tira esse não. Até o final do ano eu desejo perder 10 quilos. Então, você não coloca nada de negativo nas suas metas.
tudo positivo, tudo pensando em qual é a forma que eu quero estar quando o final do ano acabar. Segunda meta. A meta ela tem que ser desafiadora, porém possível. Uma meta pequena demais, ela não motiva a gente, porque a gente sempre deixa para amanhã, deixa pra depois de amanhã, e a gente nunca cria uma constância, porque aquilo de fato não motiva a gente. Só que também se for uma meta muito distante, a gente vai travar por medo de falhar, medo de não conseguir e não saber o direcionamento que a gente deve seguir para alcançar aquela meta. Então ela tem que ser uma meta possível na sua realidade hoje. Terceiro passo, a meta ela tem que estar no seu controle. Não adianta você colocar metas que estejam no controle de outra pessoa. Então, tudo que não está no seu controle não tem como você colocar como meta sua. Então, você sempre tem que lembrar: isso está no meu controle? Eu consigo fazer isso acontecer? Então, se você conseguir, é isso. É uma meta clara que você consegue fazer um plano de. Quarto passo, a meta ela tem que ser datada e mensurada. Muitas vezes eu já errei nisso. Porque eu colocava aquela meta ali, eu quero fazer tanto valor até o final do ano. Só que assim, era um valor que eu não tinha plano de ação, era um valor que não era mensurável para mim naquele momento, e por parecer distante, às vezes eu travava. Então tem que ser uma coisa mensurável e datada. Até tal dia eu tenho que estar fazendo isso. E coloque um plano de ação, esse é o mais importante de tudo. Quinto passo, metas ecológicas. O que seria isso? Essa meta, ela vai ajudar as pessoas ao seu redor? Ela faz sentido com o seu propósito? Ela vai ajudar a sua família a prosperar? Essa meta, ela tá alinhada com os seus valores? Então, esse é um outro passo. Se essa meta ela não fazer sentido para você, se não tiver alinhada com o que você acredita, então você não vai conseguir alcançar ela, porque isso foge dos seus objetivos, entende? E o sexto passo mais importante de todos, você precisa criar um plano de ação. E um plano de ação detalhado. Gente, não pode ter achismo aqui. Você precisa criar um plano de ação que você vai conseguir dividir ele em tarefas diárias, que você vai conseguir repetir todos os dias, porque o que leva a gente a alcançar os nossos objetivos é a constância. E por muitas, muitas vezes mesmo, eu falhei por falta de constância, por falta de direcionamento e por falta de um plano de ação. Então, isso é o que eu vou fazer esse ano. Dividir as minhas tarefas em tarefas diárias e o que eu vou fazer principalmente. Eu não vou colocar todos os planos, todas as metas agora de uma vez só. Eu vou colocar as principais metas agora para o primeiro trimestre. Eu vou dividir em trimestres no ano. Então, meu primeiro trimestre, eu quero tal meta e tal meta. Não coloque muitas, porque senão você vai travar. Coloque coisas objetivas e mensuráveis que você vai conseguir adicionar tarefas diárias no seu dia para conseguir concluir, porque senão vai ficar inalcançável, você não vai conseguir fazer e você vai se frustrar novamente. Então coloque poucas metas, divide elas por trimestres e crie um plano de ação diário, porque assim você vai conseguir concluir todas as suas metas até o final do ano. E as principais metas que você tem que ter no seu ano, eu vou dividir aqui para vocês entenderem nos nichos. E aí vocês veem qual que faz mais sentido para você nesse momento. Então financeiro e profissional, saúde e físico, familiar e relacionamento, intelectual, espiritual, social e emocional e comportamental. São esses os nichos da nossa vida que a gente pode criar as metas e tirar da nossa cabeça para o papel e do papel para o mural dos sonhos. Mas nada importa, se você colocar no mural dos sonhos e não executar no seu dia a dia, você não vai conseguir realizar esses sonhos no final do ano. E aí você vai se frustrar novamente. Então lembre-se, todas as metas precisam de um plano de ação. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês a entender como de fato conseguir realizar o mapa dos sonhos de vocês. Então se você gostou do conteúdo, já me segue aqui para não perder mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!